pessoal. Quando eu recebi o tema, confesso que eu pensei, será que ele sabe que eu sou consumista? Brincadeiras à parte, a gente recentemente, até o final de semana passado, estava atento a Black Friday, né? E vocês já devem bem ter experiência de observar que nós estamos numa sociedade imediatista, onde as pessoas entendem que sucesso é você estar com tudo que está na crista da onda, aquilo que foi recém-lançado. Muito bem. Quando você vai fazer uma pesquisa de alguma coisa que você queira saber se tem interesse, ou seja um celular, ou seja um tênis, ou seja um livro, você olha, vê, mas não, vou deixar para em outro momento eu adquirir. Toda vez que você acessa alguma coisa, aparece ali do canto, dando a demonstração de novas oportunidades, mensagens para que você não esqueça que você está sendo ali assediado para adquirir algo. Não é assim? Muito bem. E Divaldo veio tratar esse assunto de uma forma que nós ficamos até mesmo surpresos. Por que nós ficamos surpresos pela forma como ele colocou? Ele tem uma assessoria de Joana de Ângeles. Então, ele dá para a gente digamos assim, um embasamento interessante de uma perspectiva que a gente até então não se dá conta. Então, ele diz que o consumismo é uma das expressões mais deletérias da modernidade. Com uma sociedade humana dominada por uma visão imediatista, fruto do espúrio da mentalidade hedonista, torna-se frequente o comportamento frágil de nos permitirmos encantar por todos os tipos de atrativos, acreditando que temos certas necessidades que devem ser satisfeitas, quando em realidade elas são ilusórias. Nós temos o Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata sobre as leis morais. Uma lei, uma entre as várias leis, são 10, a lei de conservação. E na lei de conservação, as questões 715 a 717, fala sobre o necessário e o supérfluo. Justamente para a gente começar a entender aquilo que é necessário e supérfluo. Claro que isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Quando a gente coloca sobre esse prisma, essa necessidade da gente avaliar, porque aí a gente pergunta, o que é que caracteriza um consumismo? Tudo aquilo que você gosta e você compra em excesso. Há muito tempo atrás, brincadeiras à parte ou não, eu me percebi consumista no passado. Quando fazíamos faculdade, como eu gostava muito de literatura, eu fui fazer nesta área de literatura, eu pegava uma parte do meu salário para comprar livros. E eu comprava livros porque eu tinha que ler muito, pela minha atividade. Passado um tempo, eu adentrei na casa espírita. Então, minha opção mudou. Eu passei a comprar livros espíritas, a codificação, a revista espírita, a literatura, né, que dá suporte, que é Emmanuel, que é André Luiz. E observei que na nossa residência não tinha espaço para colocar livros. Aí eu fiquei, mas e agora? O que é que eu vou fazer com meus livros? Porque eu já fui criticada e já foi sugerido que eu não encapasse os livros da livraria. Todos os livros que são comprados, exceto do Clube do Livro, eu encapo os livros. Quem chegar na nossa salinha, que fica ali, logo ao lado da evangelização, na estante tem vários livros, Daniele viu na quinta-feira, está lá porque eu vou encapar os livros, para depois colocar para vender. Por quê? Cada pessoa, tem gente que gosta de sapato, gosta de vestido, o outro gosta de comprar celular, toda vez que sai um, que é lançado a cada 4 meses, nós temos amor aos livros. Por quê? Por gratidão. Porque são justamente os livros que nos propicia conhecimento.
Você viaja sem sair de casa. Você adentra outras informações. Você permite se conhecer um pouco mais, entender as tuas emoções, os teus conflitos. E com base nesse sentimento, a gente tem gratidão, tem respeito a isso. Então, quando eu olhei para os meus livros lá em casa, eu disse, meu Deus, estudando o livro dos Espíritos, estudando a codificação, diz que a gente tem que desapegar. O que é que eu vou fazer com esse monte de livros? Aí a gente encontrou uma solução. O porteiro, um dos porteiros, estava falando da dificuldade que a escola tem de fazer pesquisa. Pegamos os nossos livros e doamos para essa casa, que a gente não sabe nem onde é. O rapaz prontificou, arranjamos os livros, botamos nas caixas e ele levou. Eu disse, vai propiciar a outras pessoas as informações que nós tínhamos, já conhecimento, mas estavam ali parados. Por que ele tem que ficar ali? Mas o amor aos livros continuou. Mas eu comecei a me incomodar de tanto que eu comprava, que a relação, a quantidade de livros que tinham para ler era muito grande. Aí no passado, quando eu me dei conta que estava adquirindo muito, eu disse, bom, eu tenho que dar um limite. Para eu comprar um novo livro, eu tenho que ler pelo menos 1 ou 2. Então eu comecei a estipular metas para ler livros, para depois poder esvaziar e poder comprar outros. Foi assim que nós fomos nos reeducando. Um processo que é lento, um processo que primeiro você precisa se aperceber. Quando o Divaldo coloca para a gente começou a analisar alguns fatores. Porque se você gosta muito de algo e você começa a adquirir, você vai se apertar financeiramente, principalmente nos livros atuais, onde tudo você adquire com facilidade. A internet é um excelente meio de comunicação e você tem algo que te propicia isso, que chama-se cartão de crédito. Você compra e não sente nada na hora, depois a fatura chega. E o desejo é uma coisa interessante. O desejo é algo parecendo um ditado chinês. É uma tigela rasa, que tudo que você bota desaparece. Porque se você compra um livro que você quer muito, você lê, você ama, mas você já conhece aquela informação. Você já busca outro. Ou seja, nós estamos constantemente buscando mais alguma coisa. E aí você precisa começar a refletir. E nesse estado de você ir refletindo, a gente vai se apercebendo o seguinte: o que é importante, que a gente precisa ter consciência nesses hábitos que a gente tem. São 3 verbos: ser, fazer e ter. Ser é você entender que é a identidade, é você. Quem é você? O que você busca. Aquilo que te é próprio, que ele vai te enriquecer. O fazer é a capacidade laborativa que você tem de trabalhar para você conquistar algo. Mas essa conquista, quando você busca conquistar com dignidade, não tem nada demais. Mas se você vai fazer um esforço sobre-humano para comprometer a tua renda, isso não é salutar. Pelo contrário. E quando você pensa no ter é merecimento. É resultado do teu esforço, de tua capacitação e qualificação. Olha isso aí. Eu me lembro que tem um evangelho, um trecho do filho pródigo, que ele queria o resultado da herança do seu pai, mas ele não trabalhou para conquistar. Tanto que ele gastou e precisou retornar. Quando você tem qualificação, você tem capacitação, você pode passar por perrengue, mas você sempre vai saber conquistar. Não é assim? Então, a partir daí, você começa a se ver por outro ângulo. Não é almejar o que o outro conquista, sua para ter, e você diz, quero ter o carro dele. Sim, tudo bem. Você pode? Tem condições?
Então, aí é que a gente muitas vezes precisa entender que o consumista, ele nem sempre usa a lógica e a razão. Tem uma frase de Divaldo que ele diz o seguinte: a pessoa consumista é alguém que foi vitimado pelo vazio emocional, afetivo e existencial, mesmo que não se dê conta das dificuldades psicológicas que orientam a sua conduta. Porque o consumista, ele tem as mesmas dificuldades do que o usuário de droga. Igualzinho. Então, você pensa, no popular, no passado, dá uma boa pizza nessa pessoa que está gastando demais para ela se enquadrar. Não resolve. Ela precisa ser tratada quando chega ao ponto de extrapolar. Muito bem. Divaldo fala que existe uma manifestação desses consumistas que são pessoas que têm notoriedade. E quando elas começam a entrar em falência, seja física ou seja financeira, elas se colocam em situações até mesmo constrangedoras, mesmo que isso signifique ela ficar em evidência. E essas pessoas não se preocupam que estão servindo de mau exemplo para os demais. Como nós copiamos as pessoas que a gente gosta, a gente nem para refletir se aquela pessoa é a pessoa ideal para a gente admirar. E aí, por aí vai. Mas existem algumas pessoas que já estiveram nessa posição de notoriedade, de riqueza, e que abriram mão de tudo que a fama, o sucesso, o dinheiro propicia. Vamos dar um pequeno exemplo. Francisco de Assis. O povarelo de Assis, como era conhecido, ele simplesmente abriu mão de tudo, inclusive da roupa que ele vestia, quando ele tomou a decisão de descobrir os valores morais do espírito. Não vivenciar a opulência no qual ele tinha todo o direito, que era filho de um homem rico. Então, a gente hoje busca sempre o sucesso, porque essa posição de status a sociedade exige. Mas a sociedade somos nós. Nós olhamos para as pessoas e damos atenção quando elas chegam arrumadas. Se elas chegarem de sandália havaiana, de bermuda, a gente olha e não dá muita atenção. Essa é a conduta nossa, no dia a dia. Então, tem pessoas que, mesmo tendo notoriedade, a gente sabendo que o dinheiro dela não é lícito, e ela rouba para ter tudo aquilo que a sociedade exige, e a gente ainda aplaude, mesmo que o dinheiro que ela não seja lícito. A gente vive numa sociedade onde volta e meia tem escândalos na política, ou não é verdade? A gente sabe de volta e meia dinheiro que é desviado da merenda, de outros fins úteis, para bolso, conta corrente de políticos. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que precisam estar muito bem na crista da onda. E nós vemos e fazemos de conta que não enxergamos. Então, não é à toa que nós nos encontramos nesse patamar de mundo de provas e expiações que a gente ainda se encontra. Apesar da gente querer o ideal, a gente precisa ver como a gente também se conduz. Divaldo também comenta sobre a segunda opção, que são as pessoas comuns, sem notoriedade como nós. E essas pessoas comuns, elas buscam, na ânsia de dar vazão àquilo que elas gostam, a preencher seu cartão de crédito, a ficar assoberbada, a trabalhar demais para poder fazer face, a poder pagar suas contas. E com isso estragam a sua saúde. Com isso, ela não tem tempo para dar assistência aos seus próprios filhos. Divaldo conta, nesse livro, que ele foi fazer uma série de palestras no Paraná, no teu estado. Chegando lá, ele ficou numa casa linda, maravilhosa. E nessa casa, a maçaneta, a
pia, tudo era dourado. E ele perguntou, como era próximo do mar, ele perguntou, como é que a senhora limpa? Porque está tão limpa. Ela disse, a camareira só passa uma flanela. E ele, com os sais que vem pela maresia, não afeta. Ela disse, são todos banhados a ouro. Imagina a opulência desse lar. E ele fazendo algumas entrevistas, algumas palestras direcionadas à juventude, esse casal tem 4 filhos. E ele perguntou, os jovens da casa, onde estão? Cada um está na sua suíte. E ele não vem lanchar com a gente? Não, os horários deles são diferentes. Você sabe como são jovens. Conversa vai, conversa vem. Ele só conseguiu encontrar com um mais velho, ainda por acaso cruzando, quando ele saiu da suíte onde ele estava, para ir para lanchar, ele encontrou com esse jovem. E percebeu que o jovem estava com óculos escuros no rosto, no final da tarde. Divaldo, escolado porque lida com jovens, lá na Mansão do Caminho, ele desconfiou. O rapaz não gostou quando viu o Divaldo foi lá e pegou no rapaz. E percebeu pela sudorese, pelo nervosismo, que o rapaz não estava bem. E pediu para o rapaz tirar os óculos. No que o rapaz, forçado, tirou, Divaldo percebeu que os olhos estavam vermelhos. Olhou para ele e disse, meu filho, eu sou hóspede da sua casa. O rapaz disse, eu sei. Você está usando drogas. Seus pais sabem? Aí ele começou a falar mal do próprio pai. Porque o pai dava coisas, mas não tinha tempo para ficar com ele. Então, quando a gente está tão envolvido em nós mesmos, acha que está trabalhando para propiciar aos nossos filhos o que a gente gostaria de ter na fase que eles estão, esquecemos de algo muito importante, de estar próximo dos filhos. Porque, como disse Divaldo, tinha famílias pobres que ficavam próximo lá do Pau da Lima, que os meninos eram tranquilos, muito pobres, mas não tinham essa gana de ter coisas, porque eles tinham assistência, tinham amor dos pais, a presença, a participação. Os pais colocavam a luta que tinham, que podia propiciar. Então, muitas vezes, o que a gente busca lá fora, para preencher um vazio que está aqui. Porque quando a gente começar a entender que a maior das preciosidades que Jesus nos trouxe, que é a lei de amor, ela afeta o amor a Deus, atinge o amor ao próximo, amando a nós mesmos. Porque eu não vou poder amar meu semelhante se eu não sei me amar. O amor que se fala aqui não é amor físico, é um amor sublime, um amor maior. Então, aí você se preocupa não com coisas, mas com pessoas. Pessoas é muito mais importante do que coisa. Eu nunca esqueci um detalhe. Nós temos uma colega aqui na casa, que ela me deu uma lição uma vez. Eu querendo comprar um celular, um tempo atrás, e eu comentando sobre o celular, ela me disse, só meu celular aqui. Você sabe aquele celular bem pebinho aqui, pequenininho? Era o dela. Ela disse, para quê? Eu só preciso disso aqui, eu preciso falar com o povo e receber ligação. É essa aqui. Lembra disso, Magda? Bem simplesinhos. O problema não é você ter a última geração. É você ter, sabendo a consciência da utilidade que você dá. A importância que aquilo tem para a tua vida. E a gente quer sempre algo inovador, de sucesso, para que o outro se admire. Não é o mais importante. Eu me lembro também que, numa outra época, eu assisti uma reportagem com aquela Carolinda Ferraz. A filha dela pediu um celular um tempo atrás. Ela disse, para quê, minha filha? Para eu me comunicar com as pessoas. Essa pessoa mais importante para mim é você. E a gente precisa estar juntas. A gente não precisa de celular para se comunicar. Isso é uma lição que a gente precisa entender. Porque as pessoas que estão próximas da gente, elas precisam olhar nos nossos olhos e saber as emoções que nós estamos a sentir. Isso é que faz toda a diferença. E nós, muitas vezes, confundimos sucesso com êxito. Qual é a diferença? Todo mundo busca ter sucesso. Todo mundo quer estar em evidência. Divaldo conta uma história que nós achamos muito interessante.
É uma história que está no filme. Vocês sabem que eu gosto de filme, né, gente? A Malvada. Alguém já assistiu o filme com Bette Davis? A Malvada. Ele é muito antiguinho. E, como vocês sabem, com a vida longa de Divaldo, não ia ser uma coisa recente, né? Então, ele conta a história de uma estrela de cinema chamada Margot Channing. Margot era o que tinha de mais sucesso na época nos Estados Unidos. E ela trabalhava duro, ela passava, para conseguir o que ela queria, ela passava por cima de qualquer um. Mas ela tinha que estar em evidência. E um dia, tinha uma peça que ela ia trabalhar, e deu uma dessas devascas. Ela viajou para ficar num bairro distante, em outra cidade, que as cidades lá são perto, e nessa nevasca impossibilitou dela voltar em tempo. Então ela ligou e avisou ao diretor que não tinha como ela chegar para a peça teatral que ia ser exibida aquela noite. E estava o teatro lotado. O pessoal botou a mão na cabeça. E agora? A plateia está cheia, ela tem fãs exigentes. Isso está em cartaz, que ia sair agora, essa peça ia ser exibida há 6 meses. E agora, como é que a gente vai fazer? Conversando com a assessora da atriz, a menina, a camareira da atriz, disse: vocês estão passando por esse perrengue? Me dê 5 minutos que eu ajudo vocês. Foi lá, no camarim da Margot, se arrumou como a Margot faria, se arrumou todinha, se personalizou e desceu. E o pessoal do teatro ficou boquiaberto. Como é que pode? Você está tal qual. Aí ela disse: me dê uma oportunidade. Eu vou lá, faço a apresentação. Se o pessoal perceber, não gostar, vai vaiar. Mas se vocês não permitirem que a peça saia, vão ser vaiados do mesmo jeito. Então vocês não têm nada a perder. Me dê a oportunidade. E assim eles se escolheram, com medo do fracasso, das consequências que poderiam acontecer com o público enfurecido, permitiram que ela fizesse a apresentação. E colocaram as lâmpadas bem baixinhas, para pouca luminosidade. E como ela conhecia, era a camareira, a pessoa que ajeitava os botões, passava a roupa, assistia todo o trabalho, todo o empenho dos ensaios, ela sabia de cor e salteado cada frase do monólogo. Então ela começou fazendo a sua participação e todo mundo foi envolvido pela emoção, assistiram, mas perceberam que tinha uma coisa diferente. A luminosidade foi aumentando, mas quando chegou no final do primeiro ato, ela já tinha conquistado a plateia. E no final, todo mundo gostou, aplaudiu, ela saiu para jantar com as pessoas, com os jornalistas, saíram críticas ótimas da revelação que estava surgindo no meio teatral. Quando a Margot chega, horas depois, ela vai direto para o teatro e pergunta: qual foi a reação do público com o cancelamento da peça? Aí responderam ela: não sabemos te dizer. Como assim? Porque a peça não foi cancelada. Não foi? Não. A sua camareira fez a sua personagem e nos salvou de um problema maior. Ela ficou indignada. Ela disse: o quê? E ela era capaz de fazer o meu trabalho, fez melhor do que você. Pois eu não aceito. E com esse momento de revolta, ela exige que eles paguem a ela cláusula do contrato por rompimento. E eles dizem: não tem problema, pagamos muito felizes, porque ela é mais nova, não dá trabalho, já que você costuma ferir as pessoas, você não é mais nenhum brotinho. Isso afetou muito a ela. Afetou e, olhe, pasme, ela caiu no esquecimento e a nova jovem assumiu, digamos assim, a rivalta. Ficou lá fazendo sucesso. Passado o tempo, chega alguém na casa dela, uma jovem, novinha, toda bonitinha, fã, e pede uma oportunidade de trabalho. Aí, se a senhora tem referência? Não, o mordomo atende. E ela consegue cativar o mordomo, que vai lá pedir uma oportunidade para essa jovem. E essa
Nova Margot diz: tá bom, ponha ela para ficar assim da minha camareira e ela vai tomar conta das minhas roupas, dos meus personagens, vai engomar, vai trocar os botões, vai lavar o chão, vai fazer aquilo que é necessário. Qual é o resumo da ópera? Será a próxima que vai suceder essa que sucedeu a Margot. Pasme que a gente, quando fala em sucesso versus êxito, a gente muitas vezes, na busca de fazer sucesso, muitas vezes a gente não imagina que tem alguém querendo que aquele que está fazendo sucesso saia e dê espaço para outro. Quando não é a doença, quando não é a fatalidade que age. Então a gente precisa entender a transitoriedade da vida, que nos propicia essas lições para que a gente possa entender como tudo tem uma brevidade. Muito bem. Carl Gustav Jung, que eu gosto muito, ele afirma que a meta máxima na jornada aqui na Terra é descobrir o sentido da vida. O seu conceito nos adverte que a vida não quer que ninguém seja perfeito. Olha só, mas que a gente seja inteiro, seja íntegro. Fazendo essa viagem no rumo da nossa integridade para sermos inteiros e autoconscientes. Torna-se possível resistir aos convites sedutores do consumismo. Então, Divaldo nos coloca algumas ações profiláticas. Primeiro, ele diz que a gente deve exercitar o amor através da caridade. Como ele nos diz, fora da caridade não há salvação. E a caridade é que vai cobrir, só a caridade através do amor em ação, vai cobrir as nossas imperfeições. Precisamos entender isso. Quando a gente tem consciência do nosso vício, e nós tomamos consciência do nosso vício dos livros, precisamos parar de dizer, não, eu tenho que trabalhar isso. Eu não posso continuar comprando livros se não lê-los. Foi aí que nós estipulamos meta. Por que nós fomos estipular meta? Para poder dar um freio a nós mesmos. Dando esse freio, em vez de eu continuar comprando e ficando mais endividada, eu ia usufruindo da leitura, edificante, tirando lições e refazendo, reestruturando, dando um novo significado àquele vício, trabalhando, porque era necessário. E isso exige, durante esse período de reabilitação, precaução. Eu me lembrei, quando eu estava lendo esse livro de Divaldo, essa parte, de uma personagem muito famosa. Eu não sei se vocês lembram, que vocês são jovens. Vocês já ouviram falar num livro chamado Christiana F., 13 anos drogada, uma alemã, que ela venceu o vício da droga. E quando foi um dia, ela resolveu que iria experimentar, porque achou que ela não teria perigo dela ter uma recaída. E ela teve. Ela teve e foi para a lona. Por quê? Porque ela não tomou nenhuma precaução. Aí a gente lembra do lema do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Por hoje eu não beberei. Então é um trabalho de consciência diária. É uma reconstrução. Porque ninguém tem esses vícios adquiridos rapidamente. Muitas vezes eles são aflorados já do passado. Porque nós estagiamos em estágio de pobreza ou de riqueza. E aquilo que a gente tem simpatia, a gente gosta, não foi trabalhado, aflora novamente. Porque a gente precisa se trabalhar. Enquanto você não se trabalha, isso irá acontecer. Divaldo diz também que todos nós merecemos ser felizes, indistintamente. E achamos isso interessante, porque a grande maioria de nós traz a história de que a gente é triste, que a gente tem problema,
Porque se vocês forem sentar para ler a história de Edivaldo, os seus dramas, a pobreza extrema, ele disse que na casa dele, ele só usava a roupa usada dos irmãos. Como ele era o caçula, quando chegava na vez dele, as roupas estavam bastante surradas. Mesmo assim, com todas as dificuldades, perda de emprego, a irmã que se suicidou, o irmão que morreu, a paralisia que ele ficou por quase um ano, problema que ele teve do próprio irmão que estava um processo, digamos assim, mediúnico, que ele naquela época ele não conhecia nada sobre mediunidade, por tudo que ele passou, pelos perrengues todos que ele passou, Edivaldo sempre está alegre. E ele diz que ele se sente uma pessoa feliz, apesar da dificuldade. Que as dificuldades nada mais constitui para ele como uma prova de que ele pode superar. Então isso é um alento para todos nós. E esse alento nos dá forças para a gente compreender o perrengue que já foi a vida de uma pessoa como ele, que enfrentou tantas dificuldades. Mas ele superou e está superando, com a vida longa. Então, essas histórias todas que ele coloca para a gente, como um direcionamento, nos dá alegria. Por isso que ele diz que todos nós merecemos ser felizes, mas felizes com equilíbrio, felizes com dignidade, felizes de forma íntegra. Não é passando por cima de A, B ou C e sem ter um comportamento ético. A gente precisa saber o que está a fazer. Edivaldo também diz que nós devemos ter consciência de que nascemos para amar e amar o próximo. Eu recebi hoje lá em casa uma mensagem que veio pelo WhatsApp de um grupo. E nós achamos interessante, porque hoje as pessoas estão percebendo que o que dá bem-estar, que nos propicia bem-estar, é você fazer bem ao seu semelhante, você auxiliar. Era a história de um menino que vai para a escola e todo mundo percebe que o menino não lancha na hora que todo mundo vai lanchar. A lancheira dele ele nem abre. Isso chamou a atenção dos colegas, da professora, de todo mundo, e avisaram a mãe do menino que ele não tinha lanchado, que ele estava quietinho. Aí a mãe observou, que sabia que tinha botado o lanche para ele e não entendeu. Aí no dia seguinte, ela deu o café da manhã para ele, botou o lanche, ele foi para a escola e ela seguiu. No caminho, ele para no parquinho, abre o lanche e chegou a menina pobre. Ele vai dar o lanche para a menina come o lanche todinho, com apetite danado. E ele fica feliz porque ele propicia a outro ser alegria, bem-estar. Uma criança faz isso. Então, quando se coloca que a gente está a fazer o bem ao outro, a gente precisa entender, mesmo que a gente não tenha consciência ainda do passo a passo que a gente precisa viver, que o exercício da caridade você vai fazendo e daí, com o tempo, você vai entendendo qual é o benefício que isso te traz. O que você não pode é deixar de fazer, porque sempre vai ter alguém precisando te ouvir, alguém vai precisando de um abraço, de um apoio, de um ombro amigo, de algo que aquela pessoa, para você pode não custar muito, para ela vai custar muito, vale muito. E a gente precisa entender que a caridade maior não é você dar o sanduíche, não é você dar a roupa usada que vai para a feira da Pichiche, que é bem-vinda, mas é você ter paciência, é você respeitar. E muitas vezes nós precisamos também se sentir respeitados, porque essa relação de amor, ela é uma mão dupla, é uma via de mão dupla. A gente precisa amar, não é que eu preciso ser amado, mas é consequência da nossa postura, da nossa atitude, do nosso devotamento, que o outro vai compreendendo. A questão é que nós queremos ser amados, todos queremos.
Isso é uma questão de construção. De construção. E o relacionamento hoje, ela está muito necessitado de você estruturar isso. O vazio existencial, ele vai ser combatido quando você ama. Nós recebemos uma pessoa na nossa casa, um tempo atrás, onde ela sentiu um vazio tão grande que ela tentou se matar. E ela contou, depois de um tempo, e ela só não conseguiu porque a arma travou. Com o tempo, ela não teve sucesso, ela veio para casa, começou a estudar, trabalhar, e é uma das trabalhadoras que a gente tem, com consciência, que não deveria nunca ter feito isso, mas aquilo foi no momento debilitada. E a gente não pode dizer, isso eu nunca vou fazer. A gente não sabe o que cada um passa. Quando a gente senta para comer uma cuia de sal, a coisa fica feia. Então Jesus nos ensina, através do Evangelho, nos falando de amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Este alto amor é fundamental para compreender e ter paciência com todas as experiências amargas que atravessamos. Se esse movimento não for realizado, os vícios se insinuarão na vida como válvula de escape para diminuir o impacto das angústias existenciais. E isso é forte. Muitas vezes as pessoas chegam aqui trazendo dilacerado o seu íntimo. E a gente coloca, vamos para a Pichincha, vamos para a caravana, vamos fazer uma outra coisa. Por quê? Para que ela saia daquele ambiente onde as ideias estão muito certinhas ali, cristalizadas, e ela passar a ver um outro universo. Que esse outro universo mostra para ela o quanto ela é afortunada. E ela desconhece a realidade dos outros. E assim, nessa troca de energia, a gente cresce, a gente se melhora, a gente aprende a dar valor àquilo que a gente tem. Quando você vai assistir uma TV com seu filho, com alguém que você ama, que você tem um poder financeiro, as propagandas, mesmo seja na TV paga, são todas te estimulando a comprar. Aí as crianças ficam, ei, você me dá isso, ei, você me dá aquilo, ei, você me dá aquilo outro. Se você não começar a mostrar aquelas criaturas que não é assim, você não tem paz. Porque antigamente, a área de marketing, ela é muito forte. Ela é tão preparada que eles estudam aquilo que nos dá prazer. E vão justamente em cima. É o que os traficantes também fazem, nos dá primeiro na primeira dose para poder a gente gostar, depois ficar cativo. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa aprender, como diz Divaldo, a se amar. Esse auto-amor é resultado de você olhar para você e ter respeito por essa criatura, por esse vaso físico, e aquilo que você precisa vivenciar perante aqueles que você ama. Não é dar tudo. É dar amor, respeito, tratando com dignidade, dando limites. Se você não der limites, quem dará? A sociedade. Como a história de Margot, quando ela chegou achando que o mundo girava em torno dela, e ela percebeu que não era exatamente assim, ela ficou sem chão. Porque disseram, você já não é mais nenhum broto, então eu vou ficar com a outra, porque é nova, não tem os seus vícios de desrespeitar o outro. E é assim que a coisa se processa. E é uma forma mais dolorosa, porque é uma forma no qual você pode não se restabelecer rapidamente. Então, quando a gente fala em consumismo, a gente, da primeira hora, a gente pensa, poxa vida, será o que é necessário? O que é essencial para a minha vida e aquilo que é supérfluo? Depende. Um carro, por exemplo. Eu me lembro que a primeira palestra que eu fui fazer na minha vida era sobre vaidade. E nessa palestra eu me lembrei dos carros que os homens gostam de comprar.
naquela época, há quase 20 anos atrás, a gente não tinha esse poder que existe, todo mundo tem carro, né? E vocês me desculpem, vocês gostam dos carrões ainda não, né? Não é lançado à toa. Então, eu ficava vendo, puxa, o homem gosta muito de carro grande. E hoje eu paro para analisar. Quando você vai comprar um carro, você compra um carro que ele te leve, para você diminuir o tempo que você leva para se locomover. Você olha aquilo, a comodidade, a economia, se ele te dá conforto. Mas se você vai ver, você deseja comprar um carro, porque foi um lançamento que bateu no seu olho ali, encheu, você quer comprar, mas a prestação sacrifica a tua família, isso é uma vaidade consumista. Então, vai variar a análise que cada um faça, de si mesmo para consigo mesmo. Então, quando eu me percebi que o meu tendão de Aquiles eram os meus livros, foi uma dificuldade danada. Então, a gente, com essa lição, o que foi que nós aprendemos? Não compramos mais romances, mas gostamos de livro de estudo. Porque os romances, a gente dá para quem está iniciando. Para quem gosta de doutrina espírita de verdade, você dá livro de estudo. Porque ali é um livro para você estudar, ficar na cabeceira, para você se estruturar. Então, gente, esse tema, ele é vasto, ele é imenso, mas é para a gente refletir, é para a gente parar e analisar. Eu sou assim? Não é para ninguém levantar a mão e se confessar, mas para colocar um limite em nós mesmos. Essa conduta, como ela é própria, é para refletir, analisar e a gente entender que a nossa reação é que vai ditar o mercado. Porque o mercado, cada dia que passa, está mais agressivo, porque assim nós permitimos. Assim nós nos permitimos, tá? Então, gente, dessa forma, a gente coloca o seguinte: como resistir à onda consumista que varre o cotidiano na vida moderna? A resposta é simples: cultivando a existência pautada pelos valores profundos da alma. Então, nós desejamos a todos força e coragem para mergulhar dentro de nós mesmos nesse processo de autoconhecimento. E Joana de Ângeles tem nos auxiliado muito no livro Autodescobrimento, uma busca interior. São mais de 100 sábados nos quais a gente mergulha nesse livro e ainda não terminamos. Ainda faltam 2 capítulos. Então, não é uma coisa fácil você olhar para dentro de si e o que você vê, às vezes você se assusta. Mas o processo, ele é lento, sendo contínuo, um ajudando o outro na compreensão, consolando, dando o suporte que é necessário para que a gente possa continuar em frente. Eu agradeço a vocês pela paciência em nos ouvir no dia de hoje, na noite de hoje. Muita paz.